Chipre, uma ilha situada no leste do mar Mediterrâneo, carrega consigo uma história complexa e multifacetada que abrange desde os tempos antigos até os dias atuais. Nesta exploração histórica, mergulharemos nos períodos cruciais, que moldaram a identidade e o percurso de Chipre ao longo dos séculos. Chipre, uma ilha localizada no leste do mar Mediterrâneo, é conhecida por sua rica história que remonta aos tempos antigos. As civilizações antigas que habitaram Chipre deixaram vestígios fascinantes de sua presença e influência na ilha. Desde o Neolítico, por volta de 10.000 a.C., Chipre tem sido habitada por diversos povos, incluindo os fenícios, micênicos, assírios, egípcios e persas. Esses antigos habitantes deixaram sua marca na ilha através de assentamentos, artefatos arqueológicos, cerâmicas, túmulos e templos. Os primeiros vestígios de assentamentos humanos em Chipre remontam ao período Neolítico, quando comunidades agrícolas começaram a se estabelecer na ilha. Esses povoados neolíticos, como Quiroquitia e Choirocoitia, revelam uma sociedade que dominava a agricultura, a cerâmica e a tecelagem, demonstrando um alto nível de desenvolvimento para a época. Durante a Idade do Bronze, por volta de 2500 a.C., Chipre foi influenciada pelas civilizações vizinhas do Mediterrâneo Oriental, como os egípcios e os micênicos. A evidência arqueológica desse período inclui túmulos reais em lugares como Encomi e Kition, onde foram descobertos objetos preciosos, joias e cerâmicas que indicam uma sociedade sofisticada e uma rede de comércio regional. Os fenícios estabeleceram colônias em Chipre por volta do primeiro milênio antes de Cristo, contribuindo para o desenvolvimento do comércio e da metalurgia na ilha. Posteriormente, Chipre foi incorporada aos impérios assírio e persa, desempenhando um papel estratégico no comércio do Mediterrâneo Oriental. As civilizações antigas que habitaram Chipre deixaram um legado duradouro, que pode ser observado em seus sítios arqueológicos, artefatos e na cultura contemporânea da ilha. A história antiga de Chipre é um testemunho da riqueza e diversidade do passado da ilha, que continua a intrigar e fascinar estudiosos e visitantes de todo o mundo. No período helenístico, a ilha de Chipre desempenhou um papel significativo como uma importante colônia grega, tornando-se uma parte essencial do mundo grego em expansão após a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. Após a divisão do vasto Império de Alexandre, Chipre acabou sob o domínio do reino ptolomaico, centrado no Egito, que governou a ilha por cerca de 3 séculos. Durante o domínio ptolomaico, Chipre experimentou uma intensa influência grega, tanto cultural quanto política. Cidades gregas foram fundadas na ilha, incluindo Pafos, Salamina e Kourion, que se tornaram importantes centros urbanos e culturais. A língua grega, o comércio e as práticas religiosas foram amplamente difundidos, moldando a identidade de Chipre como uma sociedade helenística. O domínio ptolomaico também trouxe prosperidade econômica para Chipre, devido à sua localização estratégica no mar Mediterrâneo e aos recursos naturais da ilha, como o cobre. A exploração e exportação de minerais, especialmente o cobre de Chipre, contribuíram significativamente para a economia regional e para a riqueza dos governantes ptolomaicos. Além disso, durante esse período, Chipre tornou-se um importante centro religioso, com templos dedicados a divindades gregas, como Afrodite e Apolo, erguidos em toda a ilha. O culto de Afrodite, particularmente em Pafos, ganhou destaque, tornando-se um dos mais importantes locais de peregrinação na Grécia Antiga. O domínio helenístico trouxe uma era de florescimento cultural, desenvolvimento urbano e prosperidade econômica para Chipre, consolidando sua identidade como parte integrante do mundo grego, e estabelecendo as bases para os períodos posteriores de sua história. Durante o período bizantino, que se estendeu do século IV ao século XII, Chipre foi integrada ao Império Bizantino como uma província crucial, desempenhando um papel significativo na defesa das fronteiras orientais do Império, e como um centro administrativo, militar e religioso na região do Mediterrâneo Oriental. Sob o domínio bizantino, a ilha de Chipre testemunhou uma profunda influência cristã ortodoxa oriental, com a disseminação do cristianismo e a construção de igrejas e mosteiros por toda a ilha.
Importantes centros religiosos foram estabelecidos, como a Igreja de São Lázaro, em Larnaca, e o Mosteiro de Quicos, que se tornaram locais de peregrinação e desenvolvimento espiritual. Além da importância religiosa, Chipre também se destacou como um centro de comércio e produção durante o período bizantino. A agricultura, especialmente a produção de vinho e azeite, prosperou, impulsionando a economia local e contribuindo para a prosperidade da ilha. A cidade de Famagusta, em particular, emergiu como um importante porto comercial, facilitando o comércio marítimo com o resto do Mediterrâneo e do mundo bizantino. No entanto, o período bizantino em Chipre também foi marcado por desafios e conflitos, incluindo incursões de piratas e invasões árabes que ameaçaram a segurança e estabilidade da ilha. Apesar dessas dificuldades, Chipre manteve sua importância estratégica e cultural sob o domínio bizantino, preservando sua identidade como um centro cristão ortodoxo, e um ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente. Durante o período dos Cruzados, que se estendeu aproximadamente do final do século XI até o final do século XIII, Chipre desempenhou um papel significativo como um ponto estratégico no contexto das Cruzadas, e como um Estado cruzado por direito próprio. A história dos Cruzados em Chipre começou em 1191, quando Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra e líder da Terceira Cruzada, conquistou a ilha dos bizantinos durante sua jornada para a Terra Santa. Chipre foi então vendida aos Templários e depois transferida para Guy de Lusignan, que se tornou o primeiro rei do novo Reino de Chipre. Sob o domínio dos Cruzados, Chipre floresceu como um estado feudal, com uma mistura única de influências orientais e ocidentais. As cidades foram fortificadas e a economia prosperou com o comércio e a produção de bens agrícolas, como vinho e azeite. A presença dos Cruzados também deixou um legado arquitetônico significativo, com a construção de castelos, igrejas e mosteiros que ainda podem ser vistos hoje em toda a ilha. No entanto, o período dos Cruzados em Chipre não foi sem conflitos e controvérsias. Disputas internas pelo poder e rivalidades entre as casas nobres frequentemente levavam a conflitos armados, enquanto a pressão dos estados muçulmanos vizinhos, como o Sultanato de Rum e o Sultanato Mameluco, representava constantes ameaças à segurança do Reino Cruzado. Apesar dos desafios, o período dos Cruzados em Chipre deixou um impacto duradouro na história e na cultura da ilha, moldando sua identidade e legado como um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, entre o mundo cristão e muçulmano. A influência dos Cruzados pode ser vista em toda a paisagem de Chipre, desde suas fortalezas até suas tradições religiosas e sociais. Durante o período veneziano, que se estendeu do final do século XV até meados do século XVI, Chipre foi dominado pela República de Veneza, desempenhando um papel crucial nas rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental e Central. A ocupação veneziana de Chipre começou em 1489, quando a ilha foi cedida a Veneza pelo rei de Chipre, em troca de assistência militar contra os otomanos. Sob o domínio veneziano, Chipre experimentou um período de estabilidade relativa e desenvolvimento econômico, com a expansão do comércio e da produção agrícola. Os venezianos fortificaram as cidades costeiras e modernizaram as defesas da ilha, construindo fortalezas e fortificações que ainda podem ser vistas hoje, como o Castelo de Larnaca e o Forte de Famagusta. Além disso, eles promoveram a agricultura e a produção de sal, açúcar e vinho, impulsionando a economia local. No entanto, o domínio veneziano também foi marcado por conflitos e instabilidade, especialmente devido às constantes incursões otomanas na região. As tentativas otomanas de conquistar Chipre levaram a vários cercos e batalhas, culminando na conquista otomana da ilha em 1571, após o longo cerco de Famagusta. Apesar do fim do domínio veneziano em Chipre, o legado deixado por essa era ainda é visível hoje na arquitetura, na cultura e nas tradições da ilha. Os venezianos deixaram uma marca indelével na história de Chipre, moldando sua paisagem física e cultural e contribuindo para a rica tapeçaria da história cipriota. Durante o domínio otomano, que durou mais de 3 séculos, Chipre foi uma província do vasto Império Otomano, exercendo influência significativa sobre a vida política, social e cultural da ilha. A ocupação otomana de Chipre teve início em 1571,
após a conquista otomana da ilha durante o cerco de Famagusta, que marcou o fim do domínio veneziano. Sob o governo otomano, Chipre tornou-se uma importante base naval e ponto estratégico no Mediterrâneo Oriental, servindo como um elo crucial nas rotas comerciais entre o Império Otomano, o Levante e o Egito. O domínio otomano foi caracterizado por uma série de políticas administrativas e sociais, incluindo a instituição do sistema feudal de governança, onde os otomanos concediam terras e privilégios a governantes locais em troca de lealdade e tributo. Além disso, a administração otomana introduziu o sistema legal islâmico, conhecido como Sharia, e promoveu a conversão ao islamismo entre a população cipriota grega. Durante esse período, Chipre testemunhou uma série de levantes e revoltas locais contra o domínio otomano, incluindo a Revolta de Chipre em 1764, liderada pelo arcebispo cipriota grego Crisantós, em resposta à opressão e às políticas discriminatórias impostas pelos otomanos. Apesar dos desafios e conflitos, o domínio otomano também trouxe influências culturais e comerciais para Chipre, enriquecendo a diversidade étnica e religiosa da ilha e deixando um legado duradouro na arquitetura, na culinária e nas tradições cipriotas. O domínio otomano sobre Chipre chegou ao fim em 1878, quando a ilha foi cedida ao Império Britânico sob o Tratado de Chipre, após o declínio do Império Otomano e o Congresso de Berlim. Essa transição marcou o início de uma nova era na história de Chipre, com o país entrando em um período de controle colonial britânico. Durante o domínio britânico, que teve início em 1878 e durou até a independência de Chipre em 1960, a ilha passou por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas significativas. O domínio britânico sobre Chipre começou com a cessão da ilha ao Império Britânico pelo Império Otomano em 1878, sob os termos do Tratado de Chipre. Inicialmente, Chipre foi administrada como uma colônia britânica indireta, com um governo local controlado por autoridades britânicas. Durante o período do domínio britânico, Chipre passou por uma modernização significativa em termos de infraestrutura, educação e governo. Os britânicos investiram na construção de estradas, portos, escolas e hospitais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da ilha. No entanto, o domínio britânico também foi marcado por tensões étnicas e nacionalistas, entre a população cipriota grega e cipriota turca. Os cipriotas gregos, que constituíam a maioria da população, buscavam a unificação de Chipre com a Grécia, enquanto os cipriotas turcos defendiam a divisão da ilha, ou a manutenção do status quo. Essas tensões culminaram em conflitos intercomunitários, como os distúrbios de 1931 e 1939, que refletiram as divisões étnicas e políticas em Chipre. Além disso, a resistência cipriota grega ao domínio britânico se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de movimentos nacionalistas, como a Organização Nacional de Resistência Cipriota, liderada por Geórgios Grivas. O movimento pela independência de Chipre ganhou força na década de 1950, levando os britânicos a concordar com a criação de um governo independente baseado em uma constituição multipartidária. Em 1960, Chipre finalmente conquistou sua independência do domínio britânico, tornando-se uma república independente com um governo compartilhado entre cipriotas gregos e cipriotas turcos. A independência de Chipre, obtida em 1960, foi o resultado de um processo complexo e multifacetado. Durante o século XX, Chipre viveu sob o domínio colonial britânico, após ter sido anexada pelo Império Britânico em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, a ilha testemunhou movimentos nacionalistas que buscavam a autodeterminação e a libertação do controle estrangeiro. O surgimento de organizações e líderes nacionalistas, tanto entre os cipriotas gregos quanto entre os cipriotas turcos, desempenhou um papel fundamental na luta pela independência. O movimento EOK, liderado por Geórgios Grivas e buscando a unificação com a Grécia, e o movimento TMT, representando os interesses dos cipriotas turcos e apoiando a permanência de Chipre ligada ao Reino Unido, foram protagonistas nesse processo.
As negociações para a independência foram conduzidas entre os representantes das comunidades cipriotas grega e turca, o governo britânico e outras potências, culminando na assinatura do Tratado de Zurique e Londres, em 1959. Este tratado estabeleceu a República de Chipre como um Estado independente, soberano e multipartidário, com garantias constitucionais para ambas as comunidades. No entanto, a independência de Chipre também trouxe consigo desafios significativos. As tensões étnicas entre os cipriotas gregos e turcos persistiram, e eventualmente, culminaram na crise de 1963 e 1964, e posteriormente, na violência intercomunitária de 1967 a 1974. Esses eventos prenunciaram o período turbulento que se seguiria, incluindo o golpe de Estado de 1974, e a subsequente intervenção militar da Turquia, resultando na divisão da ilha. Assim, enquanto a independência foi um marco importante na história de Chipre, também sinalizou o início de um período de desafios e complexidades, que moldariam profundamente o destino do país e de seu povo. A divisão de Chipre é um capítulo marcante em sua história, definindo a trajetória política, social e cultural da ilha nas décadas seguintes à independência. Em 1974, a ilha foi dividida após um golpe de Estado liderado por nacionalistas gregos, que buscavam a unificação de Chipre com a Grécia, seguido pela intervenção militar da Turquia, em resposta para proteger os cipriotas turcos da ilha. Este evento resultou na ocupação do norte de Chipre pela Turquia, que estabeleceu a República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas pela Turquia. A Linha Verde, uma zona desmilitarizada, dividiu efetivamente a ilha em duas partes, a República de Chipre, predominantemente cipriota grega, no sul, e o norte, habitado principalmente por cipriotas turcos. Desde então, as comunidades cipriotas grega e turca têm vivido em áreas segregadas, com a presença de forças de paz da ONU monitorando a situação. Várias tentativas de reconciliação e reunificação foram feitas ao longo dos anos, incluindo planos de paz apoiados pela ONU, como o Plano Annan em 2004, que foi rejeitado em um referendo pela comunidade cipriota grega. A divisão de Chipre continua a ser uma questão geopolítica complexa, e um obstáculo significativo para o progresso e a estabilidade na região. Apesar das negociações em curso e dos esforços para encontrar uma solução política duradoura, a questão permanece sem resolução, afetando as vidas e aspirações das comunidades cipriotas grega e turca, bem como as dinâmicas regionais no leste do Mediterrâneo. A busca pela reunificação de Chipre tem sido uma questão central na política da ilha desde a sua divisão em 1974. Inúmeras iniciativas e negociações foram realizadas ao longo das décadas, com o objetivo de resolver o conflito e reunificar a ilha sob um governo centralizado e representativo, de ambas as comunidades cipriotas grega e turca. Esses esforços foram frequentemente mediados por organizações internacionais, como as Nações Unidas, e envolveram líderes políticos das comunidades cipriotas grega e turca, bem como de outros países interessados na estabilidade da região. Uma das propostas mais significativas foi o Plano Annan, apresentado pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, em 2004. Este plano detalhado delineava uma estrutura para uma solução federal, que abordaria questões como governança, propriedade, segurança e migração. No entanto, o plano foi rejeitado em um referendo pela comunidade cipriota grega, enquanto foi aceito pela comunidade cipriota turca. Apesar das dificuldades e reveses ao longo do caminho, as negociações para a reunificação de Chipre continuam, com o objetivo de alcançar uma solução duradoura e justa, que atenda às aspirações de ambas as comunidades. Questões como a propriedade de terras, a retirada das tropas turcas, e a governança compartilhada, permanecem pontos de contenda, mas o diálogo persiste na esperança de alcançar uma resolução pacífica e sustentável para a divisão de décadas. A diversidade cultural em Chipre é uma característica marcante da ilha, refletindo sua posição estratégica e história complexa. Como um cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, Chipre tem uma rica mistura de influências culturais que se desenvolveram ao longo de milênios.
A cultura cipriota é fortemente influenciada pelas civilizações que passaram pela ilha ao longo dos séculos, incluindo gregos, romanos, bizantinos, venezianos e otomanos. Cada uma dessas culturas deixou sua marca na língua, na arquitetura, na culinária, nas tradições e nas práticas religiosas de Chipre. A população de Chipre é composta principalmente por duas comunidades étnicas e linguísticas distintas, os cipriotas gregos, que representam a maioria da população, e os cipriotas turcos, que vivem principalmente no norte da ilha. Essas comunidades têm suas próprias tradições, costumes e práticas religiosas, criando uma diversidade cultural única, dentro de um espaço geográfico relativamente pequeno. Além das influências históricas, a cultura contemporânea de Chipre também é enriquecida pela presença de comunidades de expatriados e imigrantes de todo o mundo, que contribuem com suas próprias tradições e perspectivas para a tapeçaria cultural da ilha. A gastronomia cipriota também é uma fusão de influências mediterrâneas, com pratos tradicionais que incorporam ingredientes locais, como azeite de oliva, queijo aloumim, peixe fresco e ervas aromáticas. As festividades religiosas, como a Páscoa e o Ramadã, são celebradas com grande fervor pelas comunidades cristãs e muçulmanas, respectivamente, enquanto eventos culturais, festivais e feiras proporcionam oportunidades para os cipriotas de todas as origens compartilharem suas tradições e celebrarem sua herança comum. Apesar dos desafios políticos e da divisão da ilha, a diversidade cultural continua a ser uma fonte de riqueza e resiliência para Chipre, demonstrando a capacidade das pessoas de diferentes origens e crenças viverem juntas, e se enriquecerem mutuamente através do intercâmbio cultural e da compreensão mútua. O desenvolvimento econômico de Chipre tem sido influenciado por sua localização estratégica, recursos naturais e relações políticas complexas. Ao longo de sua história, a economia cipriota passou por diferentes fases de crescimento e desafios, moldando o panorama econômico atual do país. No início do século XX, a economia de Chipre era dominada pela agricultura, especialmente pela produção de vinho, azeite de oliva, frutas cítricas e produtos lácteos. No entanto, após a independência em 1960, o país começou a diversificar sua economia, buscando desenvolver setores como o turismo, o comércio e os serviços financeiros. O turismo emergiu como um importante motor econômico para Chipre nas décadas seguintes, impulsionado por suas praias de areia dourada, clima mediterrâneo e rica herança cultural. O setor de turismo atrai milhões de visitantes todos os anos, contribuindo significativamente para o PIB, e gerando empregos em áreas como hotelaria, restaurantes, transporte e entretenimento. Além do turismo, Chipre também se tornou um centro regional para serviços financeiros, com um setor bancário robusto e uma indústria de serviços profissionais em crescimento. A localização estratégica do país entre Europa, Oriente Médio e África, juntamente com sua adesão à União Europeia em 2004, fortaleceu sua posição como um hub comercial e financeiro na região. Outro setor-chave da economia cipriota é o comércio marítimo, facilitado por seus portos bem equipados e uma longa tradição como centro de transporte marítimo. Chipre possui uma das maiores frotas mercantes do mundo em tonelagem bruta, contribuindo para sua posição como uma importante potência marítima. Além desses setores principais, Chipre também possui recursos naturais significativos, incluindo reservas de gás natural no leste do Mar Mediterrâneo. A exploração e produção desses recursos tem o potencial de impulsionar ainda mais o crescimento econômico do país e diversificar sua base econômica. No entanto, apesar de seus sucessos econômicos, Chipre também enfrenta desafios, incluindo a divisão política da ilha, altos níveis de desemprego, desigualdades socioeconômicas e vulnerabilidades externas, como crises financeiras na Europa e tensões geopolíticas na região. O desenvolvimento econômico de Chipre é um reflexo da interação entre seus recursos naturais, localização estratégica e fatores políticos e sociais, destacando a complexidade e a resiliência da economia cipriota, em face de desafios e oportunidades em constante evolução. A arquitetura e a arte de Chipre refletem sua rica história e diversidade cultural, com influências que remontam a milhares de anos. Ao longo dos séculos, a ilha foi habitada por várias civilizações,
cada uma deixando sua marca distintiva no ambiente construído e na expressão artística. Um dos exemplos mais proeminentes da arquitetura antiga em Chipre é o sítio arqueológico de Kourion, que remonta à era greco-romana. Lá, os visitantes podem admirar as ruínas impressionantes de um teatro antigo, banhos públicos, uma casa romana e uma basílica paleocristã, testemunhando o esplendor arquitetônico e artístico da época. Além das influências greco-romanas, a arquitetura e a arte bizantinas também deixaram uma marca duradoura em Chipre. Igrejas e mosteiros ortodoxos, adornados com afrescos e ícones religiosos, pontuam a paisagem cipriota, destacando a devoção espiritual e a habilidade artística dos monges e artistas da época. No período medieval, o domínio dos cruzados deixou um legado arquitetônico distintivo em Chipre, incluindo castelos, fortalezas e igrejas fortificadas. O Castelo de Limassol e o Castelo de Colossi são exemplos notáveis de arquitetura militar da época, com suas imponentes muralhas e torres defensivas. Durante o domínio veneziano, a arquitetura de Chipre foi influenciada pela estética renascentista, com praças, palácios e residências nobres exibindo elementos arquitetônicos ornamentados e proporções clássicas. A cidade de Nicósia, com suas muralhas venezianas bem preservadas, é um testemunho vívido desse período histórico. O domínio otomano trouxe uma mistura de estilos arquitetônicos islâmicos e otomanos para Chipre, com mesquitas, madraças e banhos turcos, adicionando uma nova camada de complexidade à paisagem urbana. A Grande Mesquita de Larnaca e a Mesquita Selimiye em Nicósia são exemplos impressionantes da arquitetura otomana na ilha. No século XX e além, Chipre viu uma evolução contínua em sua arquitetura e arte, com influências modernas e contemporâneas moldando o ambiente construído. Edifícios governamentais, museus, galerias de arte e instalações culturais refletem a diversidade e a criatividade da sociedade cipriota atual. A arquitetura e a arte de Chipre são um testemunho da rica história e da interação cultural, que moldaram a ilha ao longo dos milênios, proporcionando uma janela fascinante para o passado e o presente da nação. A música e a dança desempenham um papel significativo na cultura de Chipre, refletindo a rica herança e diversidade étnica da ilha ao longo dos séculos. Com uma mistura de influências gregas, turcas, árabes e europeias, a música cipriota é uma fusão única de tradições antigas e contemporâneas. A música tradicional de Chipre é caracterizada pelo uso de instrumentos folclóricos, como o bouzouki, a lira, o laúto e o tesouras. Estes instrumentos são frequentemente acompanhados por melodias vibrantes e ritmos cativantes, que refletem a natureza festiva e animada da cultura cipriota. Um dos gêneros musicais mais populares em Chipre é o rebetiko, uma forma de música folclórica grega que floresceu no século XX. O rebetiko combina influências da música urbana de Istambul, com elementos da música tradicional cipriota, resultando em canções nostálgicas sobre amor, perda e vida na cidade. Além do rebetiko, a música folclórica cipriota inclui uma variedade de estilos regionais, cada um com suas próprias características distintivas. Por exemplo, o sousta é uma dança tradicional da região de Pafos, conhecida por seus movimentos rápidos e energia contagiante, enquanto o zeibikiko é uma dança masculina solene e improvisada, originária da Grécia, mas amplamente praticada em Chipre. A dança também desempenha um papel importante na cultura cipriota, com uma variedade de estilos e tradições que refletem as influências culturais da ilha. Danças como o Sirtos e o Kalamatianos são populares em festivais e celebrações, caracterizadas por movimentos graciosos e coreografias intricadas. Além das formas tradicionais de música e dança, Chipre também abriga uma cena musical contemporânea vibrante, com uma variedade de artistas e bandas que exploram uma ampla gama de estilos e gêneros. Do pop ao rock, do hip hop ao jazz, a música cipriota contemporânea reflete a diversidade e a criatividade da sociedade moderna de Chipre. A música e a dança são partes integrantes da cultura de Chipre, proporcionando uma expressão vibrante e emotiva da identidade cipriota, e celebrando a rica herança cultural da ilha. Chipre, ao longo de sua história, viu o surgimento de diversas personalidades notáveis que contribuíram significativamente para diversos campos, incluindo política, arte, literatura, esporte e ciência.
Um dos 7 sábios da Grécia Antiga, Aristides de Soli foi um filósofo e legislador nascido em Chipre, por volta do século 6 a.C. Ele é conhecido por seus ensinamentos sobre a virtude e a justiça, e suas máximas foram preservadas em obras posteriores. Nascida em Veneza, Catarina Cornaro foi a última rainha de Chipre, governando de 1474 a 1489. Após a morte de seu marido, o rei de Chipre, ela foi forçada a abdicar em favor de Veneza, encerrando assim o domínio da Casa de Lusignan na ilha. Gláficos Clerides é um político cipriota que serviu como presidente de Chipre de 1993 a 2003. Clerides desempenhou um papel crucial nas negociações de reunificação da ilha, e foi uma figura central na busca por uma solução pacífica para o conflito étnico entre cipriotas gregos e cipriotas turcos. Conhecido como o pai da pintura de Chipre, Nicósias Zambas foi um renomado artista cipriota cujas obras retratam a vida e a paisagem da ilha. Ele é lembrado por seu estilo distinto, e sua contribuição para o desenvolvimento das artes visuais em Chipre. Costas Montiz é um poeta cipriota famoso por suas obras que exploram temas de identidade, história e cultura de Chipre. Suas poesias, escritas em grego e cipriota, capturam a essência da vida na ilha e são amplamente celebradas por sua beleza e profundidade. Essas são apenas algumas das personalidades notáveis que deixaram sua marca na história e na cultura de Chipre, destacando a riqueza e a diversidade do talento cipriota ao longo dos séculos. Chipre, uma ilha situada no cruzamento de culturas e civilizações, possui uma história rica e complexa que moldou sua identidade única ao longo dos séculos. Desde as antigas civilizações que deixaram vestígios de sua presença até os períodos de domínio helenístico, bizantino, cruzado, veneziano, otomano e britânico, Chipre testemunhou uma série de eventos e transformações que contribuíram para sua história multifacetada. A luta pela independência e a subsequente divisão da ilha, em áreas controladas pelos cipriotas gregos e turcos trouxeram desafios significativos, mas também destacaram a resiliência e a determinação do povo cipriota, em buscar uma solução para a reunificação e a paz duradoura. A diversidade cultural de Chipre é evidente em sua arquitetura, arte, música, dança e culinária, refletindo a influência de diversas tradições e heranças ao longo do tempo. Suas paisagens pitorescas, praias deslumbrantes e rica herança histórica atraem visitantes de todo o mundo, contribuindo para a economia e o desenvolvimento sustentável da ilha. No entanto, os desafios persistem, especialmente no que diz respeito à questão da divisão e à busca pela reunificação. Apesar das dificuldades, há uma esperança contínua de que um dia Chipre possa superar suas divisões e alcançar uma paz duradoura, que permita que todas as comunidades da ilha prosperem juntas. A história de Chipre é uma história de perseverança, tolerância e esperança. É uma narrativa de um povo que enfrentou desafios e adversidades com coragem e determinação, mantendo viva sua identidade e aspirações para um futuro melhor. Enquanto Chipre avança, continua a escrever novos capítulos em sua história, lembrando-nos de sua importância como um ponto de encontro de culturas, e um símbolo de resiliência e esperança. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.